Olá, pessoal, boa tarde. Queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco no webinário de hoje, né? É um prazer tê-los aqui e hoje é um dia que a gente vai é especial porque a gente vai focar na parte de impressão digital, né? O Udo tem dado alguns webinários aí ao longo do tempo. Para quem não assistiu, aproveitem para tirar todas as dúvidas, né? Ele sempre tem uma abordagem nova, sempre tem alguma novidade para mostrar. Antes de passar a palavra para o Udo e fazer a apresentação formal dele, para quem ainda não conhece, eu queria dar uns recadinhos para as pessoas que estão aqui com a gente pela primeira vez. O primeiro recado é que a gente sempre mantém o microfone das pessoas desligado, para não ter nenhuma interrupção, interferência aí no áudio de quem está apresentando, mas vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, ou interação, enfim, comentários. Tem um campo perguntas aí no menu de vocês, tá? E aí eu vou ficar responsável por mediar essas perguntas ou comentários para o Udo. A gente combinou previamente que, à medida que essas perguntas forem chegando, a gente vai passando para o Udo e o Udo já vai respondendo, que eu acho que fica um pouco mais dinâmico, tá? Então, acho que aí no finalzinho a gente tem umas poucas, 2 ou 3 perguntinhas, só para saber o que vocês acharam do webinário e algumas sugestões de assuntos para os próximos, tá bom? Então, o Udo, né, é técnico em prótese, para quem não conhece, ele é nosso especialista de produto aqui na Coulser. O tema que ele vai abordar hoje é mais focado nas resinas para impressão 3D de Maprint, né, da Coulser. Ele é técnico em prótese dentária pelo SENAC, também tem graduação em administração de empresas e tem experiência, né, de 8 anos aí trabalhando como protético, né, em laboratório de próteses na Alemanha. Então, o Udo tem uma vasta experiência aí nessa área de digital, né? Tem treinamento na parte de impressão 3D e também nos projetos em Exocad. E eu espero que todo mundo tenha um ótimo webinário, tirem todas as suas dúvidas, aproveitem aí o Udo, o conhecimento que ele tem para compartilhar com a gente. Eu vou ficar com o meu microfone desligado e vou fechar minha câmera também, mas a gente vai... Eu estou aqui nos bastidores, tá, Udo? Já estamos vendo tua apresentação, mas não está no modo apresentação ainda. Ah, tá, pera um pouquinho só. Tá mudo, Udo, teu microfone. Pronto? Tá Tá me mudo. ouvindo? Não estamos te ouvindo. Oi? Não? Acho que você tem que trazer aquela flechinha de volta, talvez tenha desativado sem querer, Não, tá do ativado. menuzinho, sabe aquela flechinha? O som tá ativado. Você tá me Tá, ouvindo? tá desligado. Fala, Udo. Agora, o som tá ativado. Ah, não, 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 tá ótimo, tá ótimo. Tá Era o ótimo? meu que tava. Pode seguir, obrigada. Então tá bom. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigado, Patrícia, pelas palavras. É um prazer para mim estar aqui junto com vocês. E vamos então falar um pouco sobre a impressora em si, o sistema cara print de impressão 3D 4.0 Pro. E aí vamos focar mais nas resinas, né? Opa, peraí. Aí, pronto. Aí, bom, então a gente tem o trabalho integrado, né, que seria então justamente a impressora, junto com as resinas Dimaprint, a lavadora Cara Clean e o LED Cure, que é o aparelho foto, né? A gente vai ver todos esses equipamentos, todos esses materiais ao longo da apresentação, e para a gente ter um resultado de impressão bacana aí, né? Um resultado de impressão com qualidade. Tá. Então, só para a gente começar um pouco, a gente vai precisar ter o arquivo, né? Então, a gente vai ter que ter esse arquivo inicial, né? Aquisição de dados, que essa aquisição de dados ela pode ser através de um scanner intraoral, né? No caso de uma clínica, de um consultório odontológico, pode ser através de um scanner de bancada, no caso do laboratório, né? Onde o protético ali já tem o modelo em gesso, né? A partir desses dados iniciais aí,
eles são passados para o CAD, né, para o CAD, para o software. Né? Pode ser um T-Shape, pode ser um Dental Wings, pode ser um Exocad, pode ser um Mesh Mixer, pode ser, enfim. A gente tem vários softwares de desenhos aí no mercado, né? Uns pagos, outros não. Enfim, aí fica por conta do utilizador. E a partir, então, com esse software de desenho, a gente vai, esse CAD, a gente vai acabar fazendo o desenho do trabalho, seja um modelo, seja uma placa, seja uma coroa, seja uma fixa, né? Então, a gente faz. A partir daí, a gente vai gerar um arquivo STL. Esse arquivo STL, ele é enviado para o software da impressora, que é o CAM 2.0, né? E ali a gente vai, então, fixar esse modelo na plataforma para poder fazer a impressão. E a partir do software aí do CAM 2.0, a gente vai gerar um arquivo CPJX, né? E esse arquivo é o que vai ser lido pela impressora para ele ser impresso com a resina Dima que a gente optar em utilizar, de acordo com o trabalho. Tá? Então, a resina, a Caraprim 4.0 tem um padrão confiável de precisão e eficiência, é um sistema de impressão DLP, tá? Então ela tem um LED ali de 385 nano, né? O comprimento de ondas, né? Que vai fazer a impressão dessa impressora, e os trabalhos rápidos e econômicos. Opa, aqui. Esses aqui são os acessórios que acompanham a impressora. Tá? Então, a gente tem espátula de silicone, espátula de plástico, filtro para ventilação, né, que devem ser trocados com o tempo, né, lógico, para refrigerar bem a impressora. A gente tem um funil com a peneira para poder filtrar a resina para voltar para a garrafa. A gente tem uma garrafinha aí para colocar o álcool isopropílico para facilitar a primeira limpeza quando a gente tira a peça da impressora, e um pendrive que acompanha o equipamento com todas as informações aí que a gente precisa, inclusive software, para a gente instalar no computador. Junto com a impressora Caraprint 4.0, acompanha duas bandejas, né? Então, essas bandejas têm um visor aqui, como vocês conseguem ver, né? E através desse visor passa a luz do projetor, né? Pré-polimerizando a resina do trabalho que a gente está fazendo, tá? Então, a gente tem duas bandejas, a gente pode trabalhar com uma resina, com duas resinas diferentes aí no caso, utilizando essas duas bandejas. A impressora, ela tem uma plataforma 46% maior, né? A Caraprint 4.0 Pro, ela tem uma impressora 46% maior do que a antecessora. Então, essa impressora aí, ela tem uma largura de 124 milímetros, 70 de profundidade, 130 de altura, né? É uma plataforma relativamente grande, né? E praticamente 50% maior do que a anterior. E aí a gente consegue colocar, né, sei lá, se na outra a gente produzia 4 modelos, nessa aqui a gente pode, por exemplo, produzir 6 modelos. Tá? Então, aqui a gente vê a plataforma dentro da bandeja, né? Como eu falei, ela tem um comprimento de onda de 485 nanômetros, tá? O comprimento de onda de luz do LED, do projetor aí no caso, tá? Que vai fazer a polimerização dessa resina, e ela tem essa nova Smooth Technology, né, que ela deixa a superfície dos trabalhos, dos modelos, enfim, de todos os trabalhos impressos nessa impressora, ela deixa eles mais suaves, mais lisos. Aqui nós temos, então, o braço extrusor da impressora, né, e esse braço não há necessidade de calibração, tá? A gente tem outras impressoras aí no mercado, só de tirar de uma mesa, numa bancada e colocar na outra, a gente tem que fazer a calibração dela. No caso da Caraprint 4.0 ou 4.0 Pro, não há necessidade, tanto é que eu carrego ela, né, no carro, logicamente com cuidado, mas a gente vai para lá e para cá com a impressora, tirou da caixa, colocou em cima da mesa, ligou, está pronta para ser usada. Né? E aqui temos também a bandeja, né, que é a bandeja onde vão ser fixados os trabalhos aí depois. Eu vou passar aqui agora um pequeno vídeo sobre o CAM 2.0 Pro, né, para a gente poder entender como é que funciona. Então, depois que a gente recebeu o arquivo do scanner intraoral ou do scanner de mesa, a gente vai abrir esse arquivo STL na impressora.
Tá abrindo aqui a apresentação, tá? A gente vai ver como é que funciona esse software. É bem fácil, né? Quem conhece o outro, o Camo 1.0, vai ver que esse aqui, na minha opinião, é mais fácil que o outro já era fácil. Né? Então, aqui a gente tem a plataforma, tá? A gente tem aqui embaixo os botões de importar, orientação, é tudo meio que seguindo um plano, né? Assim, é intuitivo, tá? Então, aqui a gente tem... Opa, acho que eu cliquei errado aqui. Deixa eu ver o negócio. Eu voltei errado aqui. Desculpa aí, pessoal. Aqui estamos nós de novo. Tá, então, aqui a gente tem embaixo a parte de importação, de orientação, então é praticamente um passo atrás do outro, né? Então, é um software intuitivo, tá? Que é bem fácil de utilizar. Aqui a gente vai saber, a gente pode ver qual que é a versão da nossa impressora. Aqui nesse botão também podemos entrar no site da Cara, print, o guia de aplicação e as telas de atalho, né? Então, para facilitar o manuseio, para quem gosta dessas telas. Aí nós podemos mudar o tema, no caso aí está um tema claro, podemos colocar o tema escuro, dependendo do tipo de trabalho ou tipo de material que vai ser utilizado, então podemos escolher. Tá? Aí depois tem as opções, aqui a gente tem a licença-chave da impressora, né, do software, aí no caso, podemos modificar aí o idioma, né, normalmente vem em inglês ou no alemão, e podemos mudar para o português ou qualquer idioma. Aqui nós podemos regular a velocidade do zoom, né, depois do software, e a rotação também, ou seja, são os ajustes do mouse. Tá? Fechado aqui, nós vamos abrir o arquivo. Nessa tela, a gente pode sempre posicionar a plataforma centralizada na tela, né? Às vezes a gente arrasta a tela para lá e para cá um pouco, então clicando naquele botão, ela vai para o meio. Aqui a gente seleciona o arquivo, no caso aqui são 2 placas, a gente já seleciona a resina também, né? Ali em cima naquele botão, tem todas as resinas da Pulsar nesse botão. Aí optou-se pela Splint Clear, né, que é a resina transparente para placas. A gente vai colocar, selecionar o tipo de trabalho, ele já dá ele no lado certo, onde a gente vai colocar depois os suportes automáticos ou individuais, tá? Então, nesses botões aqui, a gente pode empurrar, posicionar o trabalho para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá? É muito fácil, é só clicar com o botão esquerdo em cima do que você quer modificar, né? Então aí você vai posicionando os 2 modelos aí nesse caso, essas 2 placas, de acordo com o espaço e o tamanho como agora são 2 placas, tem espaço suficiente, a gente tem que tomar cuidado para não encostar um trabalho no outro, né? E também aí a gente pode verificar a altura do trabalho e posicionamento, certo? Aqui nessa janelinha aí do lado, a gente pode mudar também, mudando os eixos, X, Y, Z, né? Então, ao invés de clicar em cima do trabalho ali, para movimentar ele para lá e para cá, a gente pode clicar naqueles eixos e mudar de acordo com a necessidade. E aqui a gente pode mudar o trabalho também de direção, de grau em grau. Temos que tomar cuidado nessa área vermelha, porque daí é uma área que está fora da área, é um indicador que o trabalho está fora da área de impressão, certo? Depois de posicionado, clica lá embaixo em suporte. Aí, nesse caso aqui, nessa placa, para ter uma estabilidade maior, ele vai colocar um reforço, certo? A gente pode, no canto esquerdo, ali em cima, ver se escolher se é um reforço fino, médio ou grosso, tá? Aí ele posiciona, clica de um lado, clica do outro e automaticamente já aparece o reforço. A mesma coisa no outro, seleciona o modelo, ele vai ficar em azul, né, primeiro, coloca o suporte de um lado e de outro, né, para não ter nenhuma distorção ou na hora da impressão ou na hora de tirar o trabalho da base, e provavelmente são placas relativamente finas. Aí agora ele vai colocar automaticamente aí os suportes, a gente, como eu falei antes, a gente pode colocar individualmente, um por um, ou então o software gera os suportes automaticamente. Certo? Então, é rapidinho fazer isso aí. Depois disso, a gente vai para Slice, que no caso é o fatiamento, né? Então, nós vamos ter que salvar esse arquivo antes, né? Na pasta aí que a gente quiser salvar esse arquivo, com o nome, seja o nome do dentista, do paciente, enfim, ou do trabalho, né? Salva o projeto com o nome, e aí a gente pode acompanhar
o fatiamento. Certo? Então, a gente pode ver se tem suporte suficiente, às vezes tem alguma região que necessita de um suporte maior, a gente pode acompanhar nesse passo aí do fatiamento, certo? Depois disso, né, depois do fatiamento, vamos para o próximo passo, que já é o último também na parte do software, que é a impressora. Tá? Então, ali ele tem 3 impressoras acopladas no software dele, né? Vai ser escolhida a impressora, onde vai ser impresso esse trabalho. Escolhida a impressora, a gente clica adicionar projeto, né? A impressora pode ser ligada no computador via Wi-Fi, via cabo de rede, ou então podemos salvar o arquivo no pendrive e levar para a impressora. Então, rapidinho, o arquivo está pronto, certo? Depois que o arquivo foi para a impressora, a gente tem aqui o painel inicial da impressora, a gente vai clicar em biblioteca, aí vai abrir o nome do trabalho, aí no caso eu peguei um trabalho com uma plaquinha aqui só, né? Então, uma plaquinha que a gente posicionou, tem o nome do trabalho, clique em continuar, tá? Nesse caso, como vai ser, esse trabalho vai ser impresso com a Sprint Clear, que é a resina incolor nova, inclusive da Cuser, para placas, a gente vai ter a resolução alta e esse trabalho em si levaria 38 minutos para ser impresso. Tá? Relativamente rápido, né? Se eu tivesse colocado os 2 trabalhos que nele colocou na mesma altura que eu tenho aqui agora, seria os mesmos 38 minutos. O que difere, assim, o que aumenta ou diminui o tempo de trabalho não é a quantidade de trabalho, mas sim a altura deles. Se eu quisesse posicionar aí 6 placas, eu teria que colocá-las meio em pé, então elas teriam um número maior de fatias, e aí a impressão seria um pouco mais longa. Tá? Feito isso, a gente tem aqui as informações, o nome do trabalho, a resina que vai ser usada, a resolução alta nesse caso, a quantidade, né, o volume de resina utilizada para esse trabalho aqui, o tempo de impressão e a quantidade de camadas. Então, quer dizer que esse trabalho ele vai ser impresso em 418 camadas, né? Então, cada camada vai ser um flash do projetor, né? E cada flash é uma camada, então em 418 camadas, em 38 minutos, esse trabalho estaria pronto. Vamos então falar das resinas Diva Print, né, que são as resinas líquidas fotopolimerizáveis da Cuser. Né? Então, são resinas desenvolvidas para as necessidades individuais. Tá? A gente vai ver que para cada tipo de trabalho a gente tem uma resina específica, né, para modelo, para calcinável, enfim. Né, tem grande variação de indicações e propriedades ideais para cada indicação. Né? Então, por isso que cada resina tem sua indicação, porque ela tem as propriedades ideais para essa indicação. Tá? Então, vamos começar aqui com a resina Stone Bege. Tá? É uma resina de corpo convencional, proporciona aparência, sensação e textura dos modelos de gessos tradicionais. Tá? Então, é uma resina que a gente convencional para os trabalhos do dia a dia, né, para fazer um trabalho de estudo, para fazer um trabalho, talvez um mockup, ou um trabalho do dia a dia, né? Às vezes até para fazer um modelo focalizado para depois aplicação, né, de cerâmica, mas é um modelo para ser utilizado no dia a dia. Aí nós temos a Dimaprint Stone Grey. Essa já é uma resina, né? De um cinza opaco. Né? A gente chama ela de a cor para ceramistas, né? É um cenário neutro, estética superior. Né? Como ela é neutra, ela dá né? Ele tem uma visão estética melhor do trabalho na hora de estar aplicando a cerâmica ou a resina foto. Então, a Dimaprint Stone Grey foi desenvolvida para combinar as aparências e propriedades e manuseio de gesso cinza para a produção de modelo. Tá? Então, uma resina cinza opaca, né? No caso para trabalhos estéticos, né? Ela vai dar um melhor destaque para esse trabalho estético. E aqui a gente vê essa foto aqui, está um pouco clara aqui, mas eu quis mostrar a impressão, né? Que nós temos aqui nesse detalhe, a gente consegue ver o encaixe dos implantes aí no caso, né? Então, é bem precisa a impressora. E aqui nessa região, né, do preparo aqui, a gente vê que é uma região bem fininha e profunda, e até não sei dizer agora exatamente a profundidade, mas que com uma fresadora a gente não teria broca suficiente ou fina suficiente para fazer esse tipo de suco de preparo aqui no modelo. Tá? Então, o sistema de impressão é um sistema muito
efetivo, né? Depois, então, nós temos a Dima Print Stone Teal, que é uma resina com uma cor, vamos dizer assim, mais calma, para minimizar o cansaço visual, né, para qualquer demanda ortodôntica. Tá? É especial para trabalho de termoformagem a vácuo, né, que resiste a alta temperatura. Né? Então, aqui a gente vê o modelo com uma plaquinha simples, aí, uma plaquinha de, se não me engano, 1 milímetro, né? E na outra foto aqui a gente vê várias placas que foram feitas em cima desse modelo. Eu, inclusive, até agradeço o pessoal da Bioática, estive com eles uma tarde lá para a gente poder fazer esses trabalhos, né? Então, a gente até mediu lá na hora em que a placa de resina estava ficando abauladinha assim, né? Mediu a temperatura na placa, lá em cima estava 150 graus. Provavelmente, a hora que descesse e encaixasse no modelo, ia estar por volta aí de uns 120, 130 graus. Tá? Então, esse modelo, ele aguenta a temperatura, né? A gente fez vários casos aqui, né? E sem alterar, sem danificar nenhum modelo. E além para trabalhar junto com o Dima Print Stone Teal, a gente tem o Palaferm. Né? Então, como eu falei que esse modelo tem a cor calma para trabalhar com ortodontia, então a gente tem esse isolante que ele isola resina, no caso aqui, resina 3D de resina PMMA, e ele isola também gesso de resina PMMA. Tá? Então, a gente aplica esse produto sobre o modelo de resina, ele vai criar um filme ali, aí a gente faz o trabalhinho, polimeriza e tal, e a hora que a gente tira o trabalhinho do modelo, a gente consegue tirar esse palaferma e depois a gente consegue tirar ele como se fosse uma pele assim, né? Então ele forma uma camada, uma película bem fininha ali, né? E depois a gente consegue praticamente que descascar o modelo onde a gente aplicou o palafermo, que é esse isolante, né? Principalmente mais usado aí para resina e resina, né? Resina de impressão 3D com resina de PMMA. Aí nós temos a Dima Print Gengiva Mask, tá? É uma resina 3D livre de silicone, facilita o design de máscaras gengivais altamente detalhadas, com contorno claramente visíveis e perfis de emergência, tá? Então, todos aqueles processos que a gente levava para fazer nos modelos de gesso com a gengiva artificial, né? Então, a Cuser oferece esse material para ser impresso, então a gente imprime o modelo na cor desejada, né? No caso aqui, cinza ou bege, e depois a gente imprime a resina e ela vai encaixar perfeitamente no modelo. Tá? É um material elástico, altamente resistente ao rasgamento, flexível, de fácil ajuste com instrumentais rotatórios. Né? Então, a gente, se tiver meio, vamos dizer assim, retentivo, né, onde ele encaixa, com um instrumental arredondado, assim, a gente consegue encaixar perfeitamente e não é uma resina que vai se rasgar tão facilmente assim, ela tem uma boa resistência ao rasgamento. Então, aqui a gente tem vários exemplos aí, né, de modelos com as gengivas aí, né, com a gengiva artificial. Aí nós temos a Dima Print Guide, né, uma resina autoclavável para guias cirúrgicos. Aqui nesse caso nós temos essas informações adicionais aí, né, que é a guia para perfuração cirúrgica da classe 1, cor laranja claro transparente, resistência à flexão de 80 megapascal, módulo de flexão de 2000 megapascal, tá? Então tem uma resistência boa esse material, e a característica dele é que ele tem essa corzinha alaranjada, né, na pós-polimerização, ou seja, depois que a gente finalizou a impressão, lavou, a polimerização final ele sai dessa cor alaranjada, e depois esterilizado ele fica nessa corzinha, aqui na foto não dá para ver direito, mas é um amarelo claro. Então aí o cirurgião dentista, aí, né, o profissional que vai utilizar esse guia aí, ele tem certeza de que o guia dele está esterilizado. Nós temos a Dima Print Ortho, que é uma placa, uma resina para placas de mordida precisa, resistentes e funcionais, tá? Indicação para placas de bruxismo e placas mio-relaxantes, classe 1 também. Ela tem uma cor azulada transparente, às vezes azulado, meio esverdeado, assim, aí depende. E a resistência à flexão dela é de 75 megapascal e o módulo de flexão dela é 1800 megapascal. É uma resina com uma resistência boa, né? Mas, porém, agora nós temos uma resina nova, que é a Dima Print Split Clear. Tá? É uma resina translúcida, tá? Transparente, tá? E ela tem uma resistência de 90 megapascal, né? A outra tinha 75, e o módulo é 1700 e a outra tinha 1800. É um módulo de flexão um pouco mais baixo, mas a resistência à flexão dela é maior.
Aqui a gente tem um videozinho da impressora aqui, a gente consegue ver aí a hora que ela está imprimindo, né? Como ela é transparente, a gente consegue filmar bem e aparece a hora que a máquina aí, que a impressora, ela dá o flash de acordo com a camada, tá? E aqui nessa outra foto aí nós vemos, depois de pronto, né? A plataforma sobe e o trabalho fica preso ali na superfície. Tá, então, aqui a gente tem essa resina, aqui ela acabou de sair, né, da impressão, acabou de acabar a impressão, aí aqui a gente tem ela depois de, aqui a gente tem na plataforma ainda, e aqui a gente tem ela depois de polimerizada, então esse lado, depois de polimerização, a gente vê que está meio opaco ainda, mas desse lado, depois de polimento, no caso assim, acabamento, né, a gente passou uma lixinha, o polimento a gente vê que ela volta a ficar translúcida outra vez, tá? Então, uma resina nova que a Guser conseguiu aí trazer agora. Aí nós temos a Dimaprint Cast Ruby, tá? Que é uma resina aí para trabalhos falsináveis, né? Ela exalta todos os detalhes do trabalho aí, né? Então, a gente pode usar ela para fazer coroas, para fazer facetas, para fazer removíveis. Então, todos os trabalhos que vão ser fundidos aí depois, né, ou impressos em cerâmica, no caso de faceta, a gente pode imprimir com essa resina. Ela é calcinável, que nem eu falei, e ela queima sem deixar resíduo. Tá? Ela tem uma resistência à flexão de 75 megapascal e o módulo de flexão dela é de 1800 megapascal. Tá? É uma resina bem bacana, bem fluida, né? Então ela detalha bem os trabalhos aí a serem fundidos. Aí nós temos essa resina de Dimaprint Multiguard. Udo. Oi. Udo? Oi. Oi, tem uma perguntinha aqui do Diego. Sim. Ele pergunta se a Splint Clear já está sendo vendida. Então, na realidade, a gente recebeu algumas, como é que eu vou dizer, algumas embalagens aí agora, né? E tem uma importação a caminho, e eu acredito que agora em outubro, final de outubro, a gente já tem à disposição essa resina. Aí teria que confirmar com o pessoal de importação lá da Cuser, mas eu acredito que acho que final de outubro aí, talvez começo de novembro, a gente já tem essa resina para comercialização. Tá ok? Obrigada, Udo. Bom, então nós temos também, além dessas resinas que a gente falou aqui agora, a gente tem a Dimaprint Multiguard. Ela é uma resina fortemente recomendada para esportes de contato e colisão, né? Então, para fazer o protetor bucal, tá? No caso aí, para artes marciais, boxe, luta livre, rugby, handebol, futebol americano, polo aquático, enfim. E também para aqueles esportes que não tem tanto contato assim, como o squash, skate, beisebol e equitação. Tá? Então, essa é uma resina nova também, que a gente tem há alguns meses aí, que a gente tem essa resina no nosso sortimento. Tá? Então, aqui a gente vê uns casos aí, nós temos elas em duas cores, na branca e na azul. Tá? É flexível essa resina, inclusive aqui nesse estudo feito por um órgão japonês, tá? A gente vê aqui o soft EVA, que é aquele soft usado convencionalmente, ele tem uma absorção aqui no caso, se ele tem 100% de absorção, a nossa resina vai ser 172% de absorção, de impacto. Então, ela suporta impacto mais do que essas resinas usadas convencionalmente para fazer protetor do bucal. Aí nós temos essa outra resina, que também é uma resina nova, a Dimaprint Denture Base, que é uma resina fotopolimerizável para confecção e reparo de próteses totais, parciais, removíveis e placas de base. O material altamente é uma alternativa às tradicionais resinas termo e alto. Tá? Então, é uma resina para base de prótese, né, para a gente poder imprimir. Ela é de classe 2, aí nós temos ela na cor rosa avermelhado claro, rosa original e rosa escuro. Tá? Temos essas cores. Ela tem uma resistência à flexão de 76 a 82,7, dependendo da espessura da prótese, e o módulo de flexão dela é de 2.328 a 2.533 megapascal também.
Tá? Então, é uma resina como a Splint Clear, né? Nós recebemos aí alguma coisa para a gente poder fazer algumas amostras, mas para comercializar mesmo é mais lá para final de outubro. Aí nós temos a Dimaprint Denture Teeth, que é uma resina fotopolimerizável para produzir por manufatura aditiva, que na realidade é o que a impressora faz, né? Ela vai me fugiu o termo aí, somando, né? Colocando o material, né? Aditivando aí o material, né? De dentes e próteses pré-formados para serem usados. Adicionando, talvez, né, Udo? Oi? Adicionando, talvez, né, as camadas. Adicionando, né? Na realidade é manufatura aditiva, mas ela vai adicionando exatamente as camadas aí, o termo. Né? Dente fabricado é uma alternativa ao dente de resina pré-formado convencionais. Tá? Então a gente tem nessas resinas aí na cor A1, A2, A3, A3,5, B1 e B2. Tá? A resistência à flexão é maior do que 50 megapascal. Então, o módulo de flexão aí não tem importância nesse caso, né? Porque são dentes individuais. Tá certo? Então, é um material novo da Cuser também. Ah, outra coisa aqui que vem essa foto aqui ainda, na realidade, essa resina de denturitite, essa resina de dentes aqui, quando ela for para o aparelho foto, para fazer a foto, polimerização final depois, ela tem que ir num recipiente com glicerina. Tá? Então, como dentro do aparelho foto esse material vai aquecer a 60 graus, esse pote de vidro, aí, no caso, ele tem que resistir pelo menos a 80 graus. Então, a gente recomenda esses potes de micro-ondas aí, de Pirex e tal, né, para a gente poder colocar o trabalho submerso na glicerina para poder fazer a polimerização final dele aí depois. E aí nós temos a Dimaprint CIB Temp, né, que é a resina nova também, para coroas e pontes, temporário. Tá? Então, assim, o slogan é até assim, né? Não frese, imprima, né? Para restaurações temporárias provisórios mais rápidos, provisórios impressos com a Dimaprint CIB Temp podem permanecer em boca por até 1 ano. Tá? Então, ela tem essa estabilidade aí para ficar na boca do paciente por até 1 ano. Tá? Aí a gente tem aqui, no caso, a resina com alguns trabalhinhos, né? E aí, assim que ela sai de dentro né, que é finalizado o trabalho de impressão dela. Tá? Aqui tem mais uma fotinha que a gente tem. Então, essa resina a gente vai ter disponível nas cores A1, A2, A3, A3,5, B1, B2 e BL1, que seria o Bleach, né? O Bleach 1. Então, aí nós vamos ter as cores convencionais A, B, né? E no caso, o Bleach. Então, nós vamos ter cores claras para poder fazer esses provisórios, vamos dizer assim, de duração de até 1 ano. A mesma coisa como naquela outra resina para dentes, essa resina, quando a gente for fazer a polimerização final, né, dentro do aparelho foto, ela vai ter que estar num banho de glicerina, num pote que aguente a temperatura. Bom, essa foi a questão das resinas, né? Eu falei todas elas aí, não sei se foi um pouco rápido, mas são todas as resinas disponíveis que a Cuser tem aí no momento. Na verdade, umas estão disponíveis sim, mas ainda não estão à pronta entrega, mas a maioria delas a gente tem a pronta entrega. Né, se ficou alguma dúvida aí, a gente pode, né, pode fazer a pergunta para a doutora Patrícia aí, que ela me passa. E aí, agora, finalizando o processo, né, então, quer dizer que a gente viu o software, né, fez a impressão, escolheu a resina, fez a impressão, e aí nós temos o CaraClean Pro, que é um aparelho de limpeza automatizado, né, segura e organizada dos objetos impressos. Então, nesse aparelho aqui, a gente vai colocar o álcool isopropílico, né? A gente sabe, quem trabalha com impressão 3D sabe que o álcool isopropílico ele agride um pouco a mão, né? Então, se a gente ficar trabalhando direto com ele, mexendo com ele, manipulando ele, né? ele resseca a mão, tal. Então não é muito legal. E aí a Cuser tem esse aparelho, né? Onde a gente coloca, deixa eu mudar de foto aqui, a gente coloca o álcool até o nível, né? O álcool vai ficar aqui embaixo, né? Nessa plataforma aqui, o álcool vai ficar nessa parte de baixo aqui. Né? Aí eu coloco o meu trabalho para a primeira limpeza junto com a plataforma, né? Dentro dessa parte superior aqui, aí eu ligo o aparelho. No caso, a primeira lavagem, a maioria das resinas, ela é feita em 3 minutos, tá? Então eu seleciono 3 minutos aqui, dou o start, o que vai acontecer? Ela vai bombar esse álcool que está aqui embaixo, aqui para cima, e ele vai chegar mais ou menos nesse nível, vai começar a recobrir a plataforma, ou seja, o meu trabalho impresso, ele vai ficar todo submerso no álcool.
Tá? Passado esses 3 minutos, o aparelho vai desligar automaticamente. Esse álcool que está aqui em cima, ele vai voltar aqui para baixo de novo. Ou seja, meu trabalho ele ficou em contato com o álcool somente o tempo em que ele precisa e pode ficar em contato com o álcool. Então, na maioria das resinas da Cuser, a primeira lavagem é feita em 3 minutos e a segunda lavagem depois, a gente tiraria o trabalho da plataforma, colocaria aqui dentro, tem uma telinha metálica ali, né? Colocaria os trabalhos aqui dentro e faria uma lavagem de 2 minutos, tá? Então, o que que acontece? Vai passar o tempo, o álcool vai voltar aqui para baixo. O trabalho não vai ficar em contato com o álcool, porque se o trabalho ficar mais tempo do que indicado em contato com o álcool, ele acaba prejudicando as características do material, tá? Ele pode ficar ali mais quebradiço, ele pode mudar a cor dele, tá? Então esse aparelho ele tem essa vantagem que o compartimento aqui ele enche com álcool, acabou o tempo, o álcool volta lá para baixo. Ah, tudo bem, eu tenho um aparelho que eu mergulho lá dentro, depois de 3 minutos eu tiro. Ah, tá, mas eu estoco o telefone, o dentista está atendendo o paciente, esses 3 minutos se tornam 5, 7, 10, 15, e o trabalho está em contato com álcool. Tá? Então, esse equipamento, ele deixa o trabalho no tempo certo dentro do álcool. Tá? Além do que, ele economiza 75% com os gastos de álcool. Como é um equipamento com tampa fechado e o álcool fica aqui dentro, tá? Então ele economiza álcool. A gente sabe que o litro do álcool não está muito barato, então é um aparelho aí que a gente, além de conservar as características técnicas do material da resina impressa, a gente economiza com álcool também. Depois disso, nós vamos para a cura final, né, para pós-polimerização aí no caso. Aí a Cuser tem o Caraprint LED Cure, né, que é esse aparelho foto. Tá? Esse aparelho foto ele tem uma câmera toda espelhada, ele tem 50 LEDs aqui dentro, né, são 10 blocos de 5 LEDs, e ele tem a mesa, a plataforma giratória aqui dentro. Então a gente posiciona todos os trabalhos que vão ser impressos da mesma resina, né? A gente posiciona aqui, baixa a tampa, escolhe a resina, né, que vai ser polimerizada, e ele já vai passar o tempo. Por exemplo, se a gente for polimerizar uma Dima Orto, né, fez um trabalhinho aí, uma plaquinha na Dima Orto, ele vai usar 85% da luz, né, durante 10 minutos e vai aquecer a 35 graus. Tá? Então, o aparelho, dependendo com o tipo de resina, ele vai controlar a intensidade de luz, o tempo e a temperatura. E além de todas as resinas Cuser que estão dentro, né, que estão armazenadas no aparelho, a gente ainda tem os programas de usuário que a gente pode colocar, por exemplo, como esse aqui, ele colocou 20% de iluminação, né, de intensidade de luz, durante 20 minutos a 80 graus. Tá? Programa 3, a gente pode fazer esses programas de acordo com a necessidade. Quando a gente dá o start no programa, nesse caso aqui, ele vai chegar a 80 graus, ele está 44, esse símbolo indica que ele está aquecendo. Quando ele chega na temperatura indicada, a ampulhetinha aqui começa a mexer, dizendo que já está contando o tempo, né? Então já está acontecendo a polimerização, e quando é finalizado o processo, aparece esse Vzinho aqui dizendo que o processo está finalizado, a gente pode abrir o aparelho e tirar o trabalho de lá de dentro. Tá? Então a gente vê que ele tem uma câmera grande, eu diria, né? Que 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, deve ter uns 7, 8 modelos aqui dentro. A vantagem é que ele faz o processamento num passo só. Né? A gente não precisa, sei lá, deixar alguns minutos e virar todos para fazer do outro lado. Não, como ele é todo espelhado, até na parte de baixo aqui, se vocês conseguem ver, ele é todo espelhado. Então, durante todo o processo, todas as partes do trabalho, aí no caso, estão sendo polimerizadas. Ok? Bem, é isso. A Cuser oferece um sistema completo de impressão 3D, tá? A entrega técnica dos equipamentos é presencial, tá? Então, se alguém adquirir a impressora ou qualquer um dos equipamentos, a entrega técnica presencial, com treinamento, né? Então, a gente dá o suporte, treinamento e assistência técnica, sem taxa de instalação, sem taxa de suporte e também sem taxa de software, tá? O nosso software ele tem atualizações frequentes aí, não sei agora te dizer, mais ou menos a cada 3 meses, mas assim que a gente, né, que tem uma atualização nova, a gente entra em contato com os clientes e avisa da atualização, aí o cliente faz a atualização, qualquer dúvida ele pode entrar em contato com a gente, que a gente aí dá o suporte para fazer a atualização, seja do firmware da impressora ou do software aqui do computador, tá? Então, tem mais um slidezinho aqui. Então,
a SCUSA ela fornece um suporte 360 graus, né? Você sempre saberá que quando precisar o suporte abrangerá todos os dispositivos e todos os equipamentos. Bem, é isso que eu tinha para falar para vocês. Se alguém aí gostou, achou interessante, estiver em São Paulo semana que vem, a partir de quinta-feira, você sabe, nós vamos ter o congresso da PEDESP, no Center Norte, e aí a gente vai estar lá com o estúdio, com os equipamentos, e o pessoal pode estar visitando a gente lá e vendo a impressora, você ficou mais de perto. É isso, muito obrigado. Paty, acho que tem uma pergunta aí, É né? isso aí, na verdade, eu ia falar justamente isso, que a semana que vem a gente vai estar no Expo Lab, né? E aí todo o sistema da Caraprint, com as resinas novas e tudo mais, vão estar disponíveis. A gente tem uma grade aí de apresentações, né? Tanto da linha digital como dos produtos, né? Da cerâmica, das resinas acrílicas, enfim. A gente tem toda uma programação desenhada especialmente para atender os diversos interesses do público, né, dos técnicos em prótese, e a gente gostaria muito de recebê-los lá. Eu deixei aqui alguns comentários só que a gente tem aqui nessa área de documentos que vocês veem aí, tem uma série de folders. Quem tiver interesse pode clicar, fazer o download e salvar no computador de vocês. E aí vocês ficam com essas informações aí disponíveis, e aí vocês podem dar uma lida. Se for de dúvida, tem a semana que vem aí para a gente conversar pessoalmente, tá bom? Queria agradecer, Udo, pela tua disponibilidade aí de ministrar esse webinário para a gente, e agradecer a presença de todos aí que tiveram conosco durante todo essa horinha aí. Desejo um bom final de tarde, viu? Bom descanso a todos. Em breve a gente tem mais webinário, no mês que vem a gente tem mais, tá bom? Fiquem atentos às nossas programações, tá bom? Um abraço, bom descanso. Tchau, 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 Udo. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau, obrigado.